O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Terceira sessão. A produção do mais valor absoluto. Capítulo 8, item 4. Páginas 329 a 336. Item 4. Trabalho diurno e noturno. O sistema de revezamento. O capital constante, os meios de produção, considerados do ponto de vista do processo de valorização, só existem para absorver trabalho, e com cada gota de trabalho, uma quantidade proporcional de mais trabalho. Se não fazem isso, sua simples existência constitui uma perda negativa para o capitalista, uma vez que, durante o tempo de trabalho em que estão ociosos, eles representam um desembolso inútil de capital. E essa perda se torna positiva tão logo a interrupção torne necessária a realização de gastos adicionais para o reinício do trabalho. O prolongamento da jornada de trabalho, além dos limites do dia natural, adentrando a madrugada, funciona apenas como paliativo, pois não faz mais do que abrandar a sede vampírica por sangue vivo do trabalho. Apropriar-se de trabalho 24 horas por dia é assim o impulso imanente da produção capitalista. Mas, como é fisicamente impossível sugar as mesmas forças de trabalho continuamente, dia e noite, ela necessita, a fim de superar esse obstáculo físico, do revezamento entre as forças de trabalho consumidas de dia e de noite, o qual admite métodos distintos, podendo, por exemplo, ser organizado de tal modo que uma parte dos operários realize uma semana de trabalho diurno, e noutra o trabalho noturno. Sabemos que esse sistema de revezamento, essa economia de alternância, prevalecerá no florescente período juvenil da indústria inglesa, do algodão, e que, atualmente, ele floresce, por exemplo, nas fiações de algodão no distrito de Moscou. Como sistema, esse processo de produção de 24 horas existe ainda hoje em muitos ramos industriais britânicos que eram até agora livres, como altos fornos, forjas, oficinas de laminagem e outras manufaturas metalúrgicas da Inglaterra, País de Gales e Escócia. Aqui, além das 24 horas dos 6 dias úteis da semana, o processo de trabalho compreende também, em muitos casos, as 24 horas do domingo. Os trabalhadores consistem em adultos e crianças, de ambos os sexos. A idade das crianças e jovens percorre todos os estágios intermediários, desde os 8, em alguns casos desde 6, até os 18 anos. Nota 92. Children Employment Commission, Third Report, Londres, 1864, páginas 4 a 6. Em alguns ramos, meninas e mulheres trabalham também no turno da noite com o pessoal masculino. Nota 93. Em Staffordshire, assim como no sul de Gales, meninas e mulheres são empregadas em minas de carvão e em depósitos de coke, não apenas de dia, mas também de noite. Essa prática foi frequentemente noticiada nos relatórios apresentados ao Parlamento como prática que gera males notórios. Essas mulheres empregadas com os homens, dificilmente deles se distinguindo por suas roupas e sujas de poeira e fumaça, são expostas à deterioração do caráter que resulta de sua perda de respeito próprio, consequência praticamente inevitável dessa sua ocupação não feminina. Ibden, página 194 e página 26, conforme Folk Report 1865. 61, página 13, o mesmo nas fábricas de vidro. Abstraindo dos efeitos nocivos gerais do trabalho noturno, a duração ininterrupta do processo de produção por 24 horas oferece a oportunidade altamente bem-vinda de ultrapassar os limites da jornada nominal de trabalho, conforme nota 94. Parece natural, observou um fabricante de aço que emprega crianças no trabalho noturno, que os meninos que trabalham à noite não consigam dormir durante o dia e tampouco encontrem qualquer repouso regular, mas perambulem sem cessar por todo o dia seguinte. Ford Report, citação 63, página 13. Sobre a importância da luz do sol para a conservação e desenvolvimento do corpo, observa o médico, entre outras coisas, a luz também atua diretamente sobre os tecidos do corpo, ao qual dá firmeza e elasticidade. Os músculos dos animais privados da quantidade normal de luz
esponjosos e inelásticos. A força dos nervos perde seu tônus por causa da falta de estímulo, e tudo que se encontra em processo de crescimento acaba atrofiado. No caso das crianças, o acesso frequente à luz natural e diretamente aos raios solares durante uma parte do dia é absolutamente essencial para a saúde. A luz ajuda a transformar os alimentos em bom sangue plástico e endurece a fibra depois de formada. Ela também estimula os órgãos da visão e provocam assim uma maior atividade em diversas funções cerebrais. O Sr. Strang, médico-chefe do General Hospital de Worcester, de cuja obra sobre a saúde, 1864, Londres, na página 84, extraímos essa passagem. Escreve uma carta a um dos comissários de inquérito, Sr. White, anteriormente em Lancashire. Tive a oportunidade de observar os efeitos do trabalho noturno sobre as crianças das fábricas, e não hesito em afirmar, contrariando as mais diletas garantias de alguns empregadores, que a saúde das crianças foi rapidamente afetada. Children's Employment Commission, Fort Report, estação 284, página 55. Que coisas assim possam ser objeto de sérias controvérsias evidencia da melhor maneira como a produção capitalista atua sobre as funções cerebrais dos capitalistas e de seus serviçais. Por exemplo, nos ramos da indústria extremamente fatigantes que citamos anteriormente, a jornada de trabalho oficial é na maioria das vezes de 12 horas, noturnas ou diurnas. Em muitos casos, porém, o sobretrabalho além desse limite é, para usar a expressão do relatório oficial inglês, realmente aterrador. Nenhuma mente humana, diz esse documento, pode conceber a quantidade de trabalho que, segundo testemunhas, é realizada por crianças de 9 a 12 anos, sem chegar à inevitável conclusão de que não se pode mais permitir esse abuso de poder dos pais e dos empregadores. Nota 96. Food Report, citação 57, página 12. Citação. O método de fazer meninos trabalhar alternadamente de dia e de noite leva ao prolongamento maléfico da jornada de trabalho, tanto em períodos de pressão sobre os negócios, quanto no curso normal das coisas. Esse prolongamento é, em muitos casos, não só cruel, mas simplesmente inacreditável. É inevitável que, vez por outra, uma criança falte ao revezamento por algum motivo. Então, um ou mais dos meninos presentes, que já concluíram sua jornada de trabalho, tem de preencher essa ausência. Esse sistema é tão conhecido que o gerente de uma fábrica de laminagem respondeu da seguinte forma à minha pergunta de como a posição dos meninos ausentes seria preenchida. Sei que o senhor sabe disso, tão bem quanto eu, e não hesitou em reconhecer o fato. Nota 97. Item 58, página 12. Numa fábrica de laminagem, onde a jornada nominal de trabalho era de 6 horas da manhã às 5:30 da tarde, um menino trabalhava 4 noites toda semana, no mínimo até às 8:30 da noite do dia seguinte, e isso durante 6 meses. Outro, de 9 anos de idade, trabalhava às vezes de 3 turnos seguidos de 12 horas cada, e quando atingiu a idade de 10 anos, trabalhava das 6 horas da manhã até a meia-noite por 3 noites seguidas e até às 9 da noite durante as outras noites. Um quarto, agora com 13 anos, trabalhava durante toda a semana das 6 da tarde até às 12 horas do dia seguinte, e às vezes em 3 turnos seguidos, por exemplo, da manhã de segunda-feira até a noite de terça-feira. Um quinto, agora com 12 anos, trabalhava numa fundição de ferro em Stavely, das 6 horas da manhã até a meia-noite, durante 14 dias, e não conseguiu continuar. George Ironworth, de 9 anos, relata: vim para cá na sexta-feira passada. No dia seguinte, tivemos de começar às 3 horas da manhã, por isso fiquei a noite inteira aqui. Moro a 5 milhas daqui. Dormi no chão sobre um avental e coberto com uma pequena jaqueta. Nos 2 outros dias, cheguei aqui às 6 horas da manhã. Sim, este lugar aqui é quente. Antes de vir para cá, trabalhei durante o ano inteiro num alto forno, uma grande usina no campo. Lá eu também começava às 3 horas da manhã de sábado, mas pelo menos podia dormir em casa, porque era perto. Nos outros dias, eu começava às 6 horas da manhã e terminava de 6 às 7 horas da noite. Nota 98. Item, página 13. O grau de instrução dessa força de trabalho deve ser naturalmente
tal como se revela nos seguintes diálogos com um dos comissários de inquérito, Jeremy Hines, de 12 anos de idade. 4 vezes 4 são 8. 4 vezes 4 são 8. 4 quartos são 16. Um rei é aquele que tem todo o dinheiro e ouro. Temos um rei, dizem que ele é uma rainha. Chamam-na princesa Alexandra. Dizem que ela se casou com o filho da rainha. Uma princesa é um homem. William Turner, 12 anos. Não moro na Inglaterra. Acho que é um país, mas não sabia disso. John Morris, 14 anos. Ouvi dizer que Deus fez o mundo e que todo mundo se afogou, menos um. Ouvi dizer que foi um passarinho. William Smith, 15 anos. Deus fez o homem fez a mulher. Edward Taylor, 15 anos. Não sei nada de Londres. Henry Mary Woman, 17 anos. Às vezes vou à igreja. Um nome que eles falam no sermão é um tal de Jesus Cristo. Mas não sei dizer nenhum outro nome e também não sei dizer alguma coisa sobre ele. Ele não foi morto, mas morreu como as outras pessoas. Ele não era como as outras pessoas, de certo modo, porque ele era religioso, de certo modo, e outros não são. Ibidem, 74, página 15. O diabo é uma boa pessoa. Não sei onde ele vive. Cristo foi um mau sujeito. Essa menina, 10 anos, soletra God como se fosse dog e não sabia o nome da rainha. Implant Commission. Quinto repórter, 1866, número 278, página 55. O mesmo sistema de manufatura metalúrgica também vigora nas fábricas de vidro e papel. Nas fábricas onde o papel é fabricado com máquinas, o trabalho noturno é a regra para todos os processos, exceto para a seleção dos trapos. Em alguns casos, o trabalho noturno por revezamento prossegue a semana inteira sem cessar, geralmente de domingo à noite até a meia-noite do sábado seguinte. A turma escalada para o turno diurno trabalha semanalmente 5 dias de 12 horas e um dia de 18 horas. E a turma escalada para o turno da noite trabalha 5 noites de 12 horas e uma noite de 6 horas. Em outros casos, cada turma trabalha 24 horas, uma depois da outra, em dias alternados. Para completar 24 horas, uma turma trabalha 6 horas na segunda-feira e 18 horas no sábado. Em outros casos, introduziu-se o sistema intermediário em que todos os empregados na maquinaria de fabricação de papel trabalham todos os dias da semana por 15 e 16 horas. Esse sistema, diz o comissário de inquérito Lord, parece unir todos os males do revezamento de 12 e de 24 horas. Crianças menores de 13 anos, jovens menores de 18 anos e mulheres trabalham sob esse sistema noturno. Às vezes, no sistema de 12 horas, eles eram obrigados, por conta da ausência de quem iria rendê-los, a trabalhar o turno duplo de 24 horas. Depoimentos de testemunhas provam que meninos e meninas trabalham com muita frequência, além do tempo da jornada de trabalho, que não raro se estende a 24 e mesmo 36 horas, no processo contínuo e inalterável. Das oficinas de fabricação de vidro, encontram-se meninas de 12 anos que trabalham o mês inteiro por 14 horas diárias, sem nenhum descanso ou pausa regular, além de 2, no máximo 3 meia-horas para refeições. Em algumas fábricas em que se aboliu totalmente o trabalho noturno, regular, trabalham-se muitas horas adicionais e isso frequentemente nos processos mais sujos, quentes e monótonos. Children's Employment Commission, Forcing Report, citação 38 e 39. Ouçamos agora como o próprio capital concebe esse sistema de 24 horas. Ele silencia naturalmente sobre os excessos do sistema, sobre seu abuso em direção a um prolongamento cruel e inacreditável da jornada de trabalho. Ele fala apenas do sistema em sua forma normal. Os senhores Naylor e Vickers, fabricantes de aço que empregam de 600 a 700 pessoas, dentre as quais apenas 10% menores de 18 anos e destas não mais que 20 meninos no trabalho noturno, declaram o seguinte, citação: os rapazes não sofrem em absoluto com o calor. A temperatura varia provavelmente entre 86 e 90 graus. Nota: em Fahrenheit, o equivalente a 30 a 32 graus Celsius.
nas forjas e oficinas de laminagem. A mão de obra trabalha dia e noite em sistema de revezamento, mas todos os demais trabalhos são, ao contrário, diurnos, das 6 horas da manhã às 6 da tarde. Na forja, trabalham-se do meio-dia à meia-noite. Uma parte da mão de obra trabalha continuamente no horário noturno, sem revezamento, entre os turnos diurno e noturno. Não achamos que o trabalho diurno ou noturno tenha alguma diferença com relação à saúde dos senhores Naylor e Vickers. E é provável que as pessoas durmam melhor quando gozam do mesmo período de descanso do que quando ele varia. Cerca de 20 rapazes menores de 18 anos trabalham com a turma da noite. Não teríamos como fazer bem sem o trabalho noturno de rapazes menores de 18 anos. Nossa objeção é o aumento dos custos de produção. Mãos habilidosas e chefes de departamento são difíceis de achar, mas jovens se conseguem tantos quanto se queira. Naturalmente, considerando-se a escassa proporção de jovens que empregamos, qualquer limitação do trabalho noturno seria de pouca importância ou interesse para nós. Nota 99. First Reports, citação 79, página 16. O Sr. J. Ellis, da firma dos senhores John Brewer e companhia, usinas de aço e ferro, que empregam 3.000 homens e adolescentes, dos quais parte realiza o trabalho pesado com aço e ferro de dia e de noite por revezamento, declara que no trabalho pesado nas usinas de aço há 1 ou 2 adolescentes para cada homem adulto. Em seu negócio são empregados 500 rapazes menores de 18 anos, dos quais cerca de 1/3 ou 170 são menores de 13 anos. Com relação à proposta de alteração da lei, o Sr. Ellis observa, citação, não creio que seria muito objetável a proposta de proibir que qualquer pessoa menor de 18 anos trabalhe mais do que 12 horas em cada 24 horas. Mas tampouco creio que se possa traçar uma linha qualquer para dispensar do trabalho noturno jovens maiores de 12 anos. Uma lei que proibisse o emprego de qualquer jovem menor de 13 anos, ou até mesmo menor de 15 anos, ainda nos seria preferível a uma proibição de utilizar durante a noite os jovens que já temos. Os jovens que trabalham no turno do dia também têm de trabalhar alternadamente no turno da noite, pois os homens não podem realizar apenas o trabalho noturno. Isso arruinaria sua saúde. Cremos, no entanto, que o trabalhador noturno, em semanas alternadas, não sofre dano algum. Fim da citação. Já os senhores Naylor e Vickers, em consonância com os interesses de seu negócio, acreditavam que o trabalho noturno com revezamento podia causar mais danos do que o trabalho noturno contínuo. Citação. Achamos que as pessoas que realizam trabalho noturno alternado são tão saudáveis quanto as que trabalham apenas durante o dia. Nossas objeções contra a não utilização de jovens menores de 18 anos para o trabalho noturno são feitas levando-se em conta o aumento da despesa, mas essa é também a única razão. Que cínica ingenuidade. Parêntese. Cremos que um tal aumento seria maior do que aquele que o negócio poderia razoavelmente suportar, levando-se em devida consideração a sua realização bem-sucedida. Que fraseologia pastosa. Parêntese de Marx. O trabalho aqui é raro e poderia tornar-se de insuficiente sob uma tal regulação. Isto é, Ellis, Brewer e companhia poderiam se ver na incômoda situação de serem obrigados a pagar integralmente o valor da força de trabalho. Nota 100. Ibidem 80, páginas 16 e 17. As usinas da Cyclops Ferro e Aço, dos senhores Camel e companhia, atuam na mesma escala das supracitadas usinas de John Brown e companhia. O diretor-gerente apresentou seu testemunho por escrito ao comissário governamental White, mas depois achou que convinha extraviar o manuscrito que lhe fora devolvido para uma revisão. No entanto, o Sr. White tem uma boa memória. Ele se lembra muito bem de que, para esses senhores Cyclops, a proibição dos trabalhos noturnos para crianças e adolescentes seria algo impossível, praticamente o mesmo que para as suas usinas, mesmo considerando que seu negócio conta com pouco mais do que 6% de jovens menores de 18 anos. 1% de menores de 13 anos. Nota 101, Ibidem 82, página 17. Sobre o mesmo objeto, declara o Sr. E.F. Sanderson, da firma Sanderson, Bruce e companhia, com usinas de aço, laminagem e forja em Arcliffe. Citação.
Grandes dificuldades resultariam da proibição do trabalho noturno para jovens menores de 18 anos, sendo a principal delas o aumento dos custos que acarretaria necessariamente uma substituição do trabalho dos meninos pelo trabalho de homens adultos. Quanto isso custaria, não posso dizer, mas provavelmente não seria tanto a permitir que o fabricante aumentasse o preço do aço, o que faria com que o prejuízo recaísse sobre ele, já que os trabalhadores, que povo insolente, naturalmente se recusariam a suportá-lo. O Sr. Sanderson não sabe quanto ele paga às crianças, mas, citação, talvez isso dê a soma de 4 a 5 shillings por cabeça semanalmente. O trabalho dos meninos é de um tipo para o qual, geralmente, é claro que nem sempre especialmente, a força de jovens é suficiente, de modo que a força de trabalho maior dos trabalhadores adultos não resultaria um ganho capaz de compensar o prejuízo, a não ser que poucos casos em que o metal é muito pesado. Nos poucos casos em que o metal é muito pesado. Os trabalhadores adultos também não gostariam muito de não ter meninos entre seus subordinados, pois os adultos são menos obedientes. Além disso, os jovens têm de começar cedo para aprender o ofício. A limitação dos jovens ao simples trabalho diurno não cumpriria essa finalidade. E por que não? Por que os jovens não podem aprender seu ofício no turno do dia? Suas razões. Citação. Porque os homens adultos que trabalham em semanas alternadas, hora de dia, hora de noite, ficariam separados dos jovens de seu turno durante o mesmo tempo, e assim seriam privados da metade do lucro que extraem deles. As orientações que eles dão aos jovens é calculada como parte do salário desses jovens, e possibilita aos adultos obterem trabalho dos jovens por um preço menor. Cada adulto perderia a metade do seu lucro. Em outras palavras, os senhores Sanderson teria de pagar de seu próprio bolso uma parte do salário dos trabalhadores adultos, em vez de pagá-la com o trabalho noturno dos jovens. Nesse caso, o lucro dos senhores Sanderson cairia um pouco, e essa é a boa razão sandersoniana por que os jovens não poderiam aprender seu ofício no turno do dia. Nota 102. Em nossa época, rica em inflexões e raciocínios, jamais alguém conseguiu chegar longe sem saber oferecer uma boa razão para tudo, mesmo a pior e mais errada das coisas. Tudo que foi corrompido neste mundo foi corrompido por boas razões. Friedrich Hegel, página 249, Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Ademais, isso faria com que esse trabalho noturno regular recaísse sobre os adultos que agora se revezariam com os jovens e aqueles não o suportariam. Em suma, as dificuldades seriam tão grandes que provocaria muito provavelmente a suspensão total do trabalho noturno. No que diz respeito à produção de aço propriamente dita, diz Sanderson, isso não faria, porém, a menor diferença, mas aos senhores Sanderson tem mais o que fazer do que fabricar aço. A produção de aço é mero pretexto para a produção do mais valor, fornos de fundição, as oficinas de laminagem, etc. Os edifícios, a maquinaria, o ferro, o carvão, etc., têm mais a fazer do que se transformar em aço. Eles estão lá para sugar mais trabalho e naturalmente sugam-no mais em 24 horas do que em 12. Na realidade, eles dão ao Sanderson, em nome de Deus e do direito, um cheque no valor do tempo de trabalho de determinada mão de obra, por todas as 24 horas do dia, com que perdem seu caráter de capital e tão logo sua função de sugar trabalho seja interrompida, transformam-se em puro prejuízo para o Sr. Sanderson. Mas então haveria o prejuízo de uma maquinaria tão cara permanecer ociosa por metade do tempo, e para obter a mesma quantidade de produtos que somos capazes de fabricar com o sistema atual, teríamos de duplicar as instalações e as máquinas das usinas, o que duplicaria os gastos. Mas por que reivindicam esses Sanderson um privilégio em relação aos outros demais capitalistas, que só podem empregar trabalhadores no trabalho diurno e cujos edifícios, maquinarias e matéria-prima permanecem por isso ociosos durante a noite? Citação. É verdade, responde Sanderson, em nome de todos os Sanderson. É verdade que esse prejuízo proveniente da maquinaria ociosa atinge todas as manufaturas, em que só se trabalha durante o dia. Mas o consumo dos fornos de fundição causaria, em nosso caso, um prejuízo adicional,
Se a maquinaria é mantida em funcionamento, desperdiça-se combustível. Agora, em vez disso, é a matéria vital dos trabalhadores que é desperdiçada. E se não é mantida em funcionamento, há perda de tempo para acender os fornos e alcançar grau necessário de calor, enquanto a perda de tempo de sono, mesmo para crianças de 8 anos, é ganho de tempo de trabalho para o clã dos Sanderson. E os próprios fornos sofreriam avaria com a variação de temperatura, enquanto esses mesmos fornos nada sofrem com o revezamento do trabalho diurno e noturno. Nota 103. Children's Employment Commission Force Report, citação 85, página 17. Há similares escrúpulos amáveis do senhor fabricante de vidro de que seria impossível oferecer às crianças horários regulares de refeição, porque com isso, uma determinada quantidade de calor que os fornos irradiam se tornaria puro prejuízo ou seria desperdiçada, responde o comissário de inquérito White. Não do mesmo modo como Uri, Sênior, etc., e seus pequenos macaqueadores alemães, tais como Rocher, etc., comovido com a abstinência, a renúncia e a parcimônia dos capitalistas no gasto de seu dinheiro e com a prodigalidade tamerlaniana no consumo de vidas humanas. Uma certa quantidade de calor acima da que é habitualmente usual poderia ser desperdiçada para que sejam garantidas refeições em horários regulares, mas mesmo em valor monetário, isso não é nada comparado com o desperdício da força vital, que hoje o reino sofre pelo fato de que as crianças em fase de crescimento empregadas nas vitraçarias ou nas vidrarias não têm em nenhum momento de paz para poder ingerir e digerir seus alimentos comodamente. Ibidem, página 45. E isso em 1865, no ano do progresso, abstraindo do dispêndio de força em erguer e carregar objetos pesados, tal criança caminha durante a realização contínua de seu trabalho nas fábricas que produzem garrafas, vidro Flint, de 15 a 20 milhas inglesas, em 6 horas, e o trabalho dura frequentemente 14 a 15 horas. Em muitas dessas fábricas vigora, como nas fiações de Moscou, o sistema de revezamento por turnos de 6 horas. Durante o tempo de trabalho da semana, o mais longo período ininterrupto de descanso é de 6 horas, e dele tem de ser reduzido ou deduzido o tempo para ir à fábrica e voltar, lavar-se, vestir-se, comer, todas as atividades que custam tempo. E assim, resta na verdade apenas um tempo de descanso extremamente curto, nenhum tempo para brincar e respirar ar puro, a não ser a custo do sono, tão indispensável a crianças que realizam um trabalho tão extenuante numa atmosfera tão quente. Mesmo o breve sono é interrompido, seja porque a criança tende a acordar a si mesma de madrugada, seja porque é despertada por ruídos externos durante o dia. O Sr. White apresenta casos em que um jovem trabalhou 36 horas seguidas, outro em que meninos de 12 anos se extenuam até as 2 horas da manhã e então dormem nas fábricas até as 5 da manhã, 3 horas, para depois reiniciar sua jornada de trabalho. A quantidade de trabalho, dizem Themenshire e Tufnell, os redatores do relatório geral, realizada por meninos, meninas e mulheres no decorrer de sua sequência diurna e noturna de trabalho, é fabulosa. Ibidem, página 43 e 44. Enquanto isso, o senhor capital do vidro cambaleia, talvez tarde da noite, voltando do clube para casa, pleno de abstinência e de vinho do porto, a cantarolar idiotamente: ingleses jamais serão escravos.